Então, pessoas, vamos resolver de uma vez por todas os problemas com a conclusão do texto? Eu acredito que, principalmente nas redações com o perfil Enem, lançar uma intervenção modificadora de qualidade ali naquelas linhas sofridas do encerramento do texto ainda esteja sendo um grande desafio. Sei também que há algumas necessidades e dúvidas em relação à conclusão do vestibular, mas eu desconfio que a do Enem esteja doendo mais, principalmente pela forma como eu tenho visto a produção e os resultados, obviamente, na correção de vocês. Eu gosto de deixar os meus alunos bem informados no que eu estou fazendo e gosto que meus alunos prestem muita atenção em mim, certo? Então, a proposta desse momento é esclarecer alguns dos aspectos fundamentais dessa construção para que vocês consigam 200 na competência 5 e, claro, consigam um fechamento para o texto que doa menos e que, obviamente, esteja mais coerente com a sua abordagem ao longo da redação. Bom, quando se trata da conclusão do Enem, nós precisamos deixar algumas questões de uma vez por todas resolvidas ou esclarecidas. Primeira coisa, nós não estamos lidando com a solução de um problema. Não. Intervenção modificadora dentro da proposta do Enem, dentro do que eles estabelecem como matriz, não é uma solução. É, na verdade, um primeiro passo que pode ser lançado em relação à problematização. Então não venha com saídas muito audaciosas, muito megalomaníacas, numa tentativa de consertar o mundo. A proposta não é consertar o mundo ou resolver em definitivo o problema social que você está analisando. Isso, inclusive, soa muito incoerente, considerando que muitas das vezes nós tecemos análises de problemas que evoluem há séculos dentro de uma conjuntura altamente complexa. Você não vai conseguir lançar uma saída coerente em 3, 5 linhas, 7 linhas, seja lá quantas você gaste. Então, tenha a perspectiva de que você está lançando só um primeiro passo rumo a uma solução e não necessariamente a saída de fato. Significa que nesse primeiro passo, se houver uma conexão mais direta da sua ação como cidadão brasileiro em torno do problema que você está discutindo, é melhor ainda. Não é à toa que, inclusive, dentro das abordagens dos temas que nós trabalhamos, eu falo demais a respeito de esclarecimento, a respeito de envolvimento da população com a comunidade, com as prefeituras, com os órgãos locais, envolvendo a comunidade escolar, por exemplo. São ações menores, em que o cidadão está mais presente. Então, não é tão interessante recorrer a grandes instituições, a órgãos federais ou a órgãos internacionais para lançar a sua saída. Fica difícil depois explicar isso, inclusive, dentro das linhas a que você tem direito, e obviamente não é necessariamente um primeiro passo, mas é uma perspectiva muito audaciosa para um texto só de 30 linhas. Então vai com calma, lance saídas menores, mais simples e deixe claro na hora que você está escrevendo que aquilo não tem como objetivo exterminar o problema da face da Terra, mas começar um projeto de saída ou de criação de bem-estar social, de dignidade, são geralmente os termos que a gente usa para construir essa proposta, certo? Outra questão importante a respeito dessa competência 5 do Enem. Você não está resolvendo o tema. Então significa que a intervenção lançada ali na conclusão não é necessariamente sobre o tema ou recorte temático de maneira ampla que você está discutindo. Não. Na verdade, a sua intervenção é diretamente sobre os tópicos, sobre as suas teses, sobre a problematização que você discutiu. Não sei qual terminologia com a qual vocês estão mais acostumados, se é tópico, se é tese, mas enfim, você lança uma intervenção, esse primeiro passo ou os primeiros passos
sobre, sobre restritamente o que está no desenvolvimento do texto. Então não me venham, por exemplo, num texto sobre, sei lá, convivência em família durante a pandemia, lançar uma saída para o contexto da convivência, mas sobre os recortes mais detalhados que você expôs no desenvolvimento. Se são laços econômicos, se é dificuldade de tolerância, ou seja lá o que for que você discutiu. Então é preciso que fique claro que você está lançando saídas só sobre esses aspectos. Ah, mas tem várias outras coisas que podem ser feitas em torno do tema de forma ampla. Você não vai citar. Você vai citar só o que recai especificamente sobre esses tópicos. E, inclusive, no momento em que você estiver explicando a sua intervenção, é nisso que você vai dar ênfase, certo? Outro detalhe sobre a conclusão do Enem. Procure reservar todo o parágrafo para a elaboração dessa intervenção. Então, nós consideramos que não há muito espaço. A maioria dos candidatos não consegue deixar, sei lá, 10 linhas para conclusão. E olha, se você consegue deixar 10 linhas para conclusão, provavelmente o seu desenvolvimento ficou capenga, ou a sua introdução não aconteceu. As linhas são poucas. Então significa que o parágrafo vai ficar inteiro para a elaboração dessa intervenção. O que eu quero dizer com isso? Não há espaço nessa conclusão para fazer citações, não há espaço nessa conclusão para trazer mais repertório, não há espaço na conclusão para você fazer reafirmação de teses. Vá direto para a saída. Nos tutoriais, inclusive, que eu tenho feito nos últimos tempos, eu tenho tentado deixar claro que você precisa ir direto para a saída. Ou seja, você não vai fazer rodeios até chegar à intervenção para que o espaço seja suficiente para você cumprir tudo que é necessário fazer, certo? Bom, é possível, dentro da lógica do Enem, que eu lance algumas saídas ou algumas propostas-chave dentro da maioria dos recortes. Não aconselho, no ano de 2020 agora, que sejam usados moldes como eu sempre fiz. A realidade das provas mudou e não adianta você decorar um perfil para fazer. Então, sinto dizer que os preguiçosos e os mais adeptos ao conforto no texto não vão ter muito espaço dessa vez. Você vai precisar pensar, você vai precisar entender sobre o tema, porque a concorrência está mais acirrada e os corretores estão recebendo treinamento para isso. Bom, mas mesmo assim é possível que eu levante algumas das propostas que são mais fáceis de você articular. Algumas delas, por exemplo, eu vivo repetindo dentro da maioria dos temas que eu elaboro ou que eu discuto com vocês. Primeira saída-chave é sempre a que envolve esclarecimento. A gente sabe que o acesso à informação, a conhecimento, é uma matriz fundamental para sanar boa parte dos problemas com os quais nós convivemos, desde a gestão democrática até mesmo processos de convivência, de construção de paz social ou mesmo de redução de preconceitos. Então, sempre dá para lançar uma pauta focada em esclarecimento e, obviamente, o uso das instituições mais, vamos dizer, capazes de gerar isso, do uso das escolas como um polo social capaz de reunir não só crianças e adolescentes no regime de educação formal, mas de envolver toda a comunidade num processo de formação cidadã. Então, esclarecimento é sempre uma saída super interessante quando você vai discutir a maioria dos seus temas. Ah, você está colocando escola aqui porque a escola já é um agente? Não, a escola não é um agente. Porque a escola não pode fazer nada sem que outras instituições determinem para ela fazer. Eu estou colocando a escola como parte da proposta.
o uso da escola como polo social. Daqui a pouco nós discutimos quais instituições podem fazer isso ou estimular essa produção. Outra saída que eu vivo usando, que serve para a maioria dos temas também, é a que aposta em representatividade. Nós sabemos muito bem que voz é uma das necessidades maiores em relação à discussão das grandes pautas políticas, à representação das minorias e, obviamente, a uma manutenção do debate constante em torno das causas mais necessárias. Tanto o esclarecimento pelo acesso à informação é garantido constitucionalmente, quanto essa representatividade em artigos diferentes, mas a garantia acontece da mesma forma. O acesso à informação é um direito fundamental garantido no artigo 5º da Constituição e representatividade é um direito político garantido pelo artigo 144 da Constituição. Caso você tenha espaço para citar, maravilha, já é parte dos detalhes da sua intervenção. Um parênteses em torno de detalhamento, que vocês devem ter ouvido inúmeras vezes ao longo da produção. Detalhamento é qualquer característica que você agrega à sua intervenção. Não é só citar o que vai ser feito, mas dar detalhes a respeito de como ela acontece, de qual é a garantia, esses aspectozinhos. Então pode haver detalhamento na proposta, detalhamento no agente e detalhamento no como, na exequibilidade da sua proposta. São as características, o jeito como vai acontecer, certo? As explicações que você coloca. Quanto mais explicações você agregar, maior é a sua nota. Essas explicações contam mais de 1/3 da nota da competência 5. Então vale a pena esmiuçar. Representatividade é uma saída fantástica, principalmente quando a gente lida com necessidade de voz ou grupos minoritários ou pautas cidadãs. Então, excelente saída. Além de esclarecimento e representatividade, a sugestão de pactos é sempre uma saída interessante também, principalmente quando o seu problema não diz respeito só a uma área da formação social. Sabe esses temas que têm um envolvimento com a questão de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança pública e pega ali um pouquinho de cada área? Quando esses temas envolvem áreas muito diversas assim, você pode sugerir pactos. Ou pactos, por exemplo, entre setores diferentes do poder público, são os pactos intersetoriais. Ou você pode sugerir, por exemplo, pactos entre ministérios diferentes, pactos interministeriais. Na maioria das vezes, os problemas sociais são tão complexos que uma área específica só não é capaz de gerar um estudo coerente ou uma política pública sensata para conseguir lançar uma saída sobre o problema. Então, sugerir que instituições diferentes sejam parceiras no desenvolvimento de uma proposta, ou ministérios diferentes sejam parceiros dentro de uma proposta, pode ser fantástico dentro da sua construção. Geralmente esses pactos são para o desenvolvimento de pesquisa, para entender qual é a realidade que existe no país e, obviamente, de pesquisas nós evoluímos para políticas públicas, ou seja, ações que possam partir do governo para alcançar pessoas. Eu posso pôr o governo responsável por isso? Não, você pode fazer mais do que isso, né? Você está tendo aula comigo, você consegue saber instituições mais específicas, porque eu martelo isso na cabeça de todo mundo o tempo inteiro. Então, eu estou propondo setores, ministérios, a gente vai entender de instituições mais específicas. Os pactos são bons para isso. E os pactos têm caráter provisório. Aí, outra característica que você agrega. São provisórios no desenvolvimento da política pública. Ou seja, o pacto dura enquanto a política pública precisar ser desenvolvida. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, qualquer problema que você discuta na sua redação que tenha vínculo com a situação atual, pode ter uma intervenção vinculada a um pacto.
entre setores de saúde, entre os setores de gestão da cidadania, da família ou dos setores de educação, para desenvolver políticas públicas durante o momento de crise. Depois que o momento de crise passa, o pacto se dissolve, ou no momento em que a pesquisa está sendo produzida. Geralmente, ministérios, por exemplo, são os órgãos mais importantes do governo federal na reunião de pesquisadores, de especialistas. Embora nesse momento nós tenhamos sérias falhas nesse processo, mas a gente faz de conta que não temos problema nenhum nesse momento, até porque o Enem idealiza uma realidade para além do que acontece, e a gente faz de conta que esses especialistas trabalham muito e que eles dão conta de resolver os problemas do país, né? Vamos fazer de conta. Para a redação funciona. Então, pactos são fantásticos dentro da sua redação, certo? Além de pactos, você pode sugerir também parcerias. As parcerias podem acontecer, por exemplo, entre o setor público e as empresas, as parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas são interessantes quando você precisa de grana, sabe? Quando você precisa mobilizar recursos para desenvolver uma política pública ou uma ação social. Ou seja, a empresa participa e a iniciativa pública dá o subsídio intelectual, a matriz política para que aconteça. É uma saída incrível. E geralmente as empresas ganham nisso, porque, claro, no momento em que uma empresa entra para uma política pública dessa, ou ela recebe isenção fiscal, ou seja, ela vai pagar menos impostos diante dessa parceria a que ela se propôs, ou ela vai ganhar uma publicidade absurda, né? Porque afinal de contas ela é socialmente responsável ou ecologicamente responsável, dependendo do nível de proposta que você esteja lançando. E a parceria público-privada permite, muitas das vezes, que a sociedade civil se envolva, diferente do intersetorial e interministerial. Os pactos são só de governo, exclusivamente de governo. As parcerias podem envolver sociedade civil, ou seja, pode ser uma iniciativa da sociedade civil junto com as empresas, pode ser uma parceria entre sociedade civil e governo, ou pode ser uma parceria entre empresas e governo, no caso, que também são parte da sociedade civil. Sociedade civil é a que não está dentro do governo, certo? Então todos nós somos civis, assim? Então são algumas saídas bacanas que a gente vive levantando dentro das redações e que cabem assim para 99,8% das redações. Alguma coisa focada em esclarecimento, ou representatividade, ou pacto, ou parceria. Quais são as melhores instituições para trabalhar nesse setor, nesses setores que eu estou levantando? Em termos de esclarecimento junto à população, vou numerar aqui para facilitar os esquemas de vocês aí, né? Quando se trata de esclarecimento, vocês podem anotar algumas instituições que vão lançar, vamos dizer, luzes sobre o nosso conhecimento de várias formas. Uma das instituições que eu mais gosto é o Ministério Público, até porque o Ministério Público hoje é considerada uma das instituições mais defensoras dos direitos cidadãos. Ou seja, ele está lá para fiscalizar o governo, para denunciar qualquer tipo de ação contra a cidadania, a democracia ou a construção da dignidade e, obviamente, de nos manter alerta para tudo que esteja acontecendo. Então, o Ministério Público é bacana, principalmente porque o Ministério Público tem representação federal, né, e tem representação estadual. Ou seja, você encontra o Ministério Público na federação para fiscalização, por exemplo, dos crimes de corrupção, das ações políticas mais complexas, e você encontra o Ministério Público nos estados e municípios brasileiros, inclusive para você fazer denúncias, para você pedir informação, ou o próprio Ministério Público pode produzir campanhas para orientar a população. É uma instituição bacana. Então, serve para muita coisa. Serve tanto para esse circuito
de informação, sobre o qual eu estou dizendo, quanto também para esse circuito de denúncia e fiscalização. Até porque boa parte dos contextos de crime dentro do cenário brasileiro só são investigados a partir do momento em que há denúncia. Então esse é o papel, ir lá denunciar, certo? É uma instituição fantástica para você recorrer nesse campo, acessível à população, né? Então, o Ministério Público é o que há. Outra instituição que é bacana, né, são as que estão por trás do funcionamento das escolas. Por trás do funcionamento das escolas, nós temos as secretarias de educação. Secretarias de educação existem no nível de município e no nível de estado. Nós temos as superintendências de ensino, que são instituições que aconselham, formam professores em nível de estado também. E nós temos, claro, o Ministério da Educação, né, que é o nosso queridinho, que também lida com essas políticas públicas. Mas qual instituição dessas eu cito quando eu quiser usar educação escolar, a escola como polo social e tudo mais? Olha, depende do alcance do que você está discutindo. Se a sua discussão na sua redação, por exemplo, envolve a organização de um projeto, ou a inserção de debates, ou a construção, no caso de fóruns ou oficinas, coisas do tipo, que são ações menores, de cunho social, e não necessitam que haja mudanças profundas no sistema de educação, na existência da lei, você trabalha com secretaria e superintendência, são instituições menores. Agora, se você tem uma proposta grande, que envolve uma revisão da Lei de Diretrizes e Bases que organiza o sistema de educação brasileiro, ou que precisa mudar quais são as disciplinas ensinadas na escola, a inserção de um eixo transdisciplinar, qualquer coisa mais profunda no modo como a escola funciona, nas matérias que existem lá dentro, aí você recorre ao Ministério. Então significa que as escolas não tomam decisões por si sós. As escolas obedecem ao que secretarias, superintendências e o Ministério da Educação determina que elas façam. Então, vocês recorram a alguma dessas instituições. Secretarias e superintendências têm papel executivo, ou seja, de executar políticas públicas de educação, determinadas pelo Ministério, pelas prefeituras ou pelo cunho democrático de exercício social. E os ministérios têm, claro, também função executiva, porque eles estão dentro do Poder Executivo Federal, mas eles têm também poder legislativo, já que eles determinam quais são as diretrizes, as leis que regulamentam a educação brasileira. Então, são instituições excepcionais para você usar em torno de esclarecimento, certo? Acho que de instituições de esclarecimento, essas já são ótimas. E de representatividade, que instituição a gente pode recorrer para dar voz para a população ou para conseguir fazer com que as pessoas sejam ouvidas? Em termos de representatividade, a melhor instituição é o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Os TREs existem, na verdade, dentro dos estados brasileiros e eles são responsáveis por um processo de, vamos dizer, esclarecimento e, vamos dizer, adesão partidária, adesão política. Sabe aquelas propagandas que convencem as pessoas a irem votar, a fazer título de eleitor, a se filiarem aos partidos, a participarem dos pleitos? São campanhas geralmente movidas pelo TRE, ou seja, é um órgão eleitoral e que trabalha diretamente vinculado a esse artigo 144 da Constituição. Então, é uma excelente instituição vinculada ao Estado que pode gerar mais representatividade, seja lá de qual for a minoria que você esteja discutindo. E claro, se a gente está falando de representatividade, é preciso trazer as assembleias aqui como uma instituição extremamente válida também. As assembleias são representação direta do Poder Legislativo e
que dizem respeito à Câmara de Vereadores, à Câmara de Deputados estaduais, à Câmara de Deputados federais e, claro, ao Senado brasileiro. Você quer ter voz? Vai lá e fala, participa. Ou você participa elegendo os seus representantes políticos, ou você participa cobrando diretamente de quem foi eleito, você participa enviando projetos de lei para as assembleias brasileiras, aí você pode definir qual que você quer, dependendo do tamanho do problema que você está discutindo, se é para o município, vereadores, se é para o Estado, deputados estaduais, se é para a federação, deputados federais e senadores. Recebe? Recebe. Recebe inclusive pela internet. Tem site para onde você manda projetos de lei. Ou você pode você mesmo entrar para o partido político, né, candidatar-se e envolver-se com política. Então, em vez de jogar pedra em político, vai lá e faz. Se você sabe fazer, vai lá e faz. Se você é uma pessoa honesta, então não reclame dos desonestos. Entre para a política e faça a política grande do país. Né? Então, assembleias, excelente saída. E para os pactos, eu acho que eu nem preciso desdobrar, né? Porque eu já deixei embutido aqui quais instituições estão envolvidas, ou setores específicos, ou ministérios específicos dentro de um problema. Ah, vou citar 2 ministérios, 3 ministérios que estão relacionados ao meu problema, ou instituições diferentes que você citou na aula. Vou ter que explicar cada uma delas, igual você está explicando aqui? Não, você explica uma. Uma que você explicar está lindo. Então eu não coloquei aqui, mas isso diz respeito ao quem? Aos agentes que você cita na sua redação, né? Então toda vez que você trouxer um agente desses, você é obrigado a colocar uma característicazinha dessas que eu estou dizendo a respeito dessas instituições. Estou citando aqui só uma meia dúzia para que você tenha um parâmetro, mas dentro de cada uma das aulas que você ouvir, que forem gravadas e enviadas para você, obviamente vai haver instituições específicas vinculadas àquele problema para você conhecer, certo? Além dessas, eu gosto muito de recorrer a prefeituras, super fácil de usar, sabe? Muito prático para colocar na maioria das redações. E as prefeituras dizem respeito a qualquer nível de problema que você queira usar dentro do seu texto. Por que disso? Primeiro que as prefeituras têm caráter local. E o caráter local combina muito com aquela demanda do primeiro passo, do início de uma solução, e não da ousadia de querer resolver o problema do país. Segundo, porque as prefeituras, na verdade, podem designar quais secretarias ou órgãos podem trabalhar dentro do problema que você está expondo. Então, olha que legal. Você pode sugerir na sua redação que essa pauta seja levada às prefeituras para que as prefeituras designem qual secretaria ou qual órgão é mais especializado para lidar com o problema. Ou seja, você não sabe, está dizendo que a prefeitura tem que saber. E de fato são eles que sabem qual secretaria é mais ajustada, já que as prefeituras têm essa responsabilidade de execução de políticas públicas e, obviamente, de distribuição de responsabilidades dentro de um município. E nós estamos vendo, inclusive agora, dentro de uma pandemia, como é importante que o poder local seja mais eficaz do que o poder federal, que é uma pauta que vem sendo defendida desde o primeiro mandato da presidenta Dilma, ou seja, de que a descentralização do poder seja a forma de governar o país a partir do século XXI. Porque a gente sabe que no município há muito mais compreensão da dimensão do problema do que dentro do poder federal. Afinal de contas, esse Brasil são muitos, cada município desse país tem uma realidade diferente e as prefeituras são responsáveis por entender a realidade do seu município e gerar políticas públicas coerentes. Fica super original, super atual, até porque essa lógica da descentralização é uma das vanguardas políticas mais em ascensão do país nas últimas décadas. É descentralização e autonomia para estados e municípios trabalharem a partir das suas realidades. Então, vamos dizer que o governo federal
deve se desenvolver nos próximos anos dentro da democracia brasileira como um conselheiro, enquanto estados e municípios é que determinam quais políticas públicas devem ser desenvolvidas dentro da sua realidade e das suas necessidades. Certo? Então, fica fantástico, fica incrível, gera redações excepcionais e intervenções super ricas. Bom, e agora nós chegamos ao ponto em que a grande maioria tem escorregado na hora de produzir a intervenção. Como? Ou que muitas das vezes vocês encontram anotado como meio, né, e que muitos deixam para trás. E não é uma parte difícil, sabe? Esse como, que exige tantos detalhes e tanta explicação, é de fato a maneira com a qual você vai levar a sua proposta na prática. E aí, se o seu projeto fosse aplicado hoje, onde esse projeto deveria ser realizado? Qual é o público-alvo em que esse projeto deve alcançar? Né? Ou seja, para quais pessoas, considerando o nível do problema? Com que frequência esse projeto deve ser executado? Esse projeto deve acontecer de forma intermitente, né? Assim, uma vez ao semestre, uma vez ao ano, uma vez na década? Ou esse projeto deve acontecer todos os dias? Qual vai ser a duração desse projeto? É um projeto permanente? É um projeto que deve durar só enquanto o problema persistir? É um projeto que deve acontecer, no caso, só em contexto de emergência? Qual é a duração dele? Além disso, qual é, no caso, o financiamento desse projeto? Vai sair dinheiro de onde para esse projeto acontecer? São os recursos da União? São recursos de uma política, de uma parceria público-privada, porque são recursos das empresas? Ou são recursos que a população tem que levantar por si só para desenvolver? Ou é um projeto de baixo financiamento, não há que se preocupar com isso? Além disso, qual vai ser o meio de divulgação desse seu projeto? Como é que as pessoas vão ficar sabendo dele? Você vai usar mídia orgânica, que é essa mídia boca a boca que a gente distribui e fala com as pessoas para que elas participem? Ou esse projeto seu envolve uma mídia visual paga, tem que financiar isso nas redes sociais, na TV, onde? Como vai acontecer? Além disso, você ainda pode citar qual vai ser o corpo profissional que vai trabalhar nesse projeto. Ou seja, você precisa contratar profissionais? É voluntariado? São os estudantes das universidades? É preciso fazer parceria com alguém, caso a sua proposta já não seja de uma parceria, para que esse projeto aconteça de uma forma mais interessante, mais agradável? Quem vai desenvolver a pesquisa para entender a eficiência desse projeto? Você vai citar tudo isso na sua conclusão? Não, eu estou mostrando possibilidades. Entre todos esses aspectos, você escolhe 2, 3 para colocar no seu texto, certo? Isso são aspectos básicos de quanto custa, onde vai ser, para quem é, quem vai pagar, né? Quem vai trabalhar nisso, quem vai desenvolver pesquisa, tudo isso. Então, se você consegue mencionar alguns desses aspectos, 2, 3, está fantástico, está incrível, e você já consegue 2 terços da sua nota, certo? Então, fique atento a esse detalhamento. E por fim, na conclusão do Enem, você precisa obrigatoriamente trazer o para quê. O para quê é a parte mais fácil do mundo. É para resolver o problema? Não. É para resolver o tema? Não. É para resolver o quê? Tópico 1 e tópico 2. Tem que reforçar isso na conclusão? Tem. É obrigado? É obrigado. Você tem que dizer na sua conclusão que é imperioso que esse projeto seja desenvolvido para amenizar a realidade do problema 1 e do problema 2 que você desenvolveu, certo? Ah, mas a minha proposta recai só sobre um. Não consegui fazer proposta para os dois, eu tenho que fazer proposta para os dois? Não, você tem que mencionar os dois, é diferente. Então você pode dizer que a sua proposta é para amenizar 1 e 2,
se você conseguir fazer isso. A maioria das propostas que eu discuto em aula são propostas abrangentes. Todas essas propostas que eu mencionei agora há pouco como situações de exemplo, de modelo para você usar, são propostas abrangentes, pegam problemas de forma ampla que você tiver discutido, dá para fazer. Mas você não conseguiu, não deu certo. Então você pode dizer que é para amenizar o tópico 1, por exemplo, e no longo prazo, ao longo do tempo, você pode conseguir amenizar o tópico 2. Ou você pode dizer que é para amenizar o tópico 1 até que haja respostas ou haja políticas públicas para o tópico 2. São saídas. Então você tem que mencionar os dois tópicos. Agora, não importa de que forma você esteja mencionando, certo? Nesse caso, me sinto confortável lançando duas propostas. Posso fazer desde que uma das propostas fique super completa. Porque na avaliação do Enem, só se avalia a proposta mais completa, a outra é descartada. Então você não precisa fazer duas. Caso você queira, tudo bem, a redação é sua, mas uma delas precisa ficar super completa. O que nós aconselhamos, o que a maioria dos professores aconselha, é que você faça uma só, para que você use todo o espaço disponível para dar detalhes de como desenvolver, para citar detalhes do seu agente, da sua instituição, para citar detalhes da proposta, porque isso é muito relevante, certo? Então, é uma proposta que resolva os dois, ou que resolva um e alcance o outro no longo prazo, ou que resolve um e deixa o outro de molho, até que apareça uma saída para ele. Tanto faz o jeito, mas você precisa citar as duas coisas, certo? Viram que não tem espaço aqui para citação, não tem espaço para frases de efeito, é só cumprir isso. E tomem cuidado, no momento em que você estiver fazendo o como, o detalhamento, procure mostrar que esses tópicos estão sendo lembrados, né? Que você está lançando meios que resolvam os problemas lá. Puxe palavrinhas. Está na dúvida sobre como faz isso? Assista aos tutoriais, já fiz vários mostrando como elaborar isso. Em todos eles eu deixo claro o processo de desenvolvimento dessa conclusão, certo? Então, isso é a intervenção do Enem. Ah, mas eu não estou nem aí para o Enem, meu negócio de vida é UFO, meu negócio é UNIRV, vou fazer vestibulares por aí, posso fazer intervenção? Não, você não pode fazer intervenção. Ah, mas eu estou acostumado. Você quer passar em outro lugar, não quer? Então deixe isso para Enem. Não pega bem usar esse perfil em outros vestibulares. Ah, mas eu faço FUVEST, Unicamp, não pega bem. VUNESP não pega bem. Acho que eu falei isso também no tutorial para a VUNESP. Em outros vestibulares, é muito mais interessante você trabalhar com perspectivas. É um parágrafo mais simples, mais curto e funciona super bem. Como é que você faz um parágrafo de perspectivas? Duas frases. Numa primeira frase, você fala sobre como as coisas estão. Ou seja, né, como as coisas se encontram. De dizer que, portanto, a realidade é dramática, portanto, o problema é grave, portanto, o brasileiro sofre, portanto, esse aspecto comportamental é extremamente preocupante, como as coisas estão. E no outro período, você menciona sobre uma projeção, ou seja, qual é a tendência para o futuro? A tendência é que essa realidade piore? A tendência é que essa realidade melhore? A tendência é que ela estabilize? Só menciona como ela vai crescer. Vai ficar muito, mas muito menor do que você já faz para o Enem, porque obviamente o foco de um vestibular é o desenvolvimento, é a qualidade da problematização, o avanço e o inchaço do repertório ao longo do seu texto. E a conclusão vai ser menorzinha. Só com isso, como as coisas estão e qual é a tendência de evolução para o futuro. Duas frases, você já tem uma conclusão, supimpa, funciona super bem. Entendido? Então, vou esperar que vocês, inclusive, vejam os tutoriais para verem isso aplicado, ok?
e, obviamente, procurem aplicar isso nas próximas redações que forem produzir. Estamos conversados? Espero as dúvidas, então, a respeito.